Descubra agora os sinais ocultos que estão roubando a sua paz espiritual. Você já percebeu que existem momentos em que a paz espiritual parece escorrer pelos dedos, sem que nada de concreto tenha acontecido? Não é uma explosão, não é um desastre visível, não é uma tragédia que se impõe do lado de fora. É algo muito mais sutil, silencioso e profundo. De repente, você se vê inquieto, cansado, como se o coração estivesse em permanente estado de alerta, mesmo quando não há motivos aparentes. Esse é o primeiro sinal de que algo está sendo roubado de você, não no mundo exterior, mas dentro da sua própria alma. A paz verdadeira não é um luxo. Ela é o fundamento da vida espiritual. Sem ela, as lutas diárias se tornam mais pesadas, as escolhas se tornam confusas, e até a fé parece perder força. É importante entender que essa perda não acontece de forma abrupta. A paz espiritual não desaparece da noite para o dia. Ela vai sendo corroída aos poucos, por situações aparentemente comuns, por pensamentos que se infiltram sem pedir permissão, por hábitos que você não percebe que estão drenando sua energia interior. É um processo lento, quase invisível, e exatamente por isso é tão perigoso. Você acredita que está tudo bem, mas quando olha com atenção, já não sente a mesma serenidade, já não experimenta o mesmo consolo, já não desfruta da mesma confiança que antes encontrava na presença de Deus. Esse processo de desgaste é tão sutil que muitos o confundem com fases normais da vida. Dizem a si mesmos: é só o trabalho que está pesado, é só o cansaço do dia a dia, é apenas uma fase difícil e vai passar. Mas no fundo, não é apenas isso. Existe algo acontecendo no interior, algo que está roubando a paz espiritual sem alarde, sem barulho, mas com uma força devastadora. É como uma rachadura que começa pequena em uma parede. Ninguém percebe de imediato, mas com o tempo, ela se expande e compromete toda a estrutura. A paz espiritual é um dom de Deus, uma promessa viva. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não é frágil nem passageira. É uma paz que resiste às tempestades, que se mantém firme mesmo em meio às maiores dores. Se ela está sendo roubada, significa que há algo ou alguém abrindo brechas para que isso aconteça. Significa que existem sinais ocultos tentando invadir o espaço mais sagrado do seu coração. E se esses sinais não forem identificados, se não forem enfrentados, a vida espiritual vai se enfraquecer a ponto de você não perceber mais a presença de Deus em sua caminhada. Mas por que falar sobre isso agora? Porque nunca houve um tempo em que tantas forças competiram pela mente e pelo coração das pessoas. Nunca estivemos tão expostos a ruídos, distrações, cobranças, padrões de comparação, falsas promessas de felicidade. O mundo em que vivemos parece oferecer descanso, mas entrega apenas cansaço. Parece oferecer liberdade, mas entrega apenas prisão disfarçada. Nesse cenário, a paz espiritual se torna não apenas um presente divino, mas uma necessidade urgente de sobrevivência. E é aqui que a mensagem deste vídeo se torna vital. Não estamos falando apenas de conceitos, de ideias bonitas para refletir. Estamos falando de algo que toca diretamente sua vida, sua rotina, suas escolhas, seus relacionamentos. Estamos falando dos sinais ocultos que, sem que você perceba, roubam sua paz, enfraquecem sua fé e distorcem sua visão de futuro. E precisamos expor esses sinais agora, porque cada minuto que passa, sem reconhecê-los, é um minuto em que a sua paz continua sendo drenada. Ao longo deste encontro, vamos caminhar juntos por caminhos pouco explorados. Não falaremos apenas dos sinais comuns que já são conhecidos. Vamos mergulhar em sinais invisíveis, sutis, mas que têm poder de destruir lentamente sua serenidade interior. Vamos abrir os olhos para realidades que talvez você nunca tenha percebido em sua própria vida, mas que explicam por que a tranquilidade desapareceu, por que a fé anda enfraquecida,
porque a alma parece cansada mesmo quando o corpo descansa. Não se trata de trazer medo, mas de trazer consciência. Porque quando você entende o inimigo, você já deu o primeiro passo para vencê-lo. Quando você reconhece os sinais, você já está no caminho da restauração. Quando você enxerga o que estava oculto, passa a ter poder de decisão, de mudança, de transformação. Portanto, este é um convite. Um convite a não assistir este conteúdo como mais um vídeo, mas a permitir que cada palavra alcance o íntimo do seu coração. A cada capítulo, um novo sinal será revelado, uma nova reflexão será aberta, uma nova oportunidade de restauração será colocada diante de você. Não importa há quanto tempo você sente que perdeu a paz. Não importa o quanto acredita estar distante. Deus está pronto para restaurar o que foi roubado. Mas antes, você precisa enxergar o que está acontecendo no invisível. E agora que você já entendeu a importância deste tema, chegou o momento de darmos o primeiro passo nessa jornada. Vamos abrir os olhos para aquilo que muitas vezes passa despercebido, mas que revela a raiz da perda da paz espiritual. Está na hora de ouvir com atenção o que talvez já tenha sido sussurrado ao seu coração, mas que você ainda não havia parado para compreender. O chamado invisível. A perda da paz espiritual quase nunca começa de forma escandalosa. Ela se inicia em silêncio, de maneira tão discreta que a maioria das pessoas só percebe quando já está mergulhada em inquietação. Esse primeiro estágio é o que chamamos de chamado invisível. Ele não é acompanhado de sinais óbvios, mas se manifesta como uma sensação de desconforto, um vazio inexplicável, uma leve percepção de que algo está fora do lugar, embora nada visível tenha mudado ao redor. É a voz interior que começa a se calar, é a serenidade que se esvai lentamente, e ainda assim, insistimos em continuar como se nada estivesse acontecendo. Esse chamado surge em pequenas coisas. No dia em que a oração perde prioridade porque faltou tempo. No momento em que a leitura da palavra parece menos atraente do que rolar a tela do celular. Naquela escolha de adiar a reflexão espiritual para outro dia, porque hoje o cansaço falou mais alto. São decisões aparentemente inofensivas, mas que, acumuladas, geram um distanciamento perigoso. Você não percebe o roubo imediato, mas pouco a pouco a mente se torna mais barulhenta, o coração mais pesado, e a paz que antes era constante já não se faz presente. O chamado invisível também se manifesta quando a vida perde sabor espiritual. Você até cumpre rotinas de fé, participa de encontros, fala palavras corretas, mas dentro de si há um vazio que não se preenche. Não há pecado aparente, não há erro visível, mas há uma desconexão que cresce em silêncio. E o mais perigoso é que muitos aprendem a conviver com essa ausência, aceitando-a como normalidade. É como se a perda da paz fosse apenas parte da vida adulta, apenas parte da correria do mundo. Mas não é. É um sinal de que algo muito mais profundo precisa ser encarado. A Bíblia nos mostra que Deus sempre avisa antes do colapso. O Espírito Santo sussurra, a consciência cutuca, o coração se inquieta. Esse é o chamado invisível. Não é condenação, é aviso. Não é rejeição, é cuidado. O Pai, em seu amor, permite que você sinta o incômodo justamente para que não continue no caminho que leva ao distanciamento. Mas quando você insiste em ignorar esse chamado, a paz vai sendo corroída até sobrar apenas ansiedade, medo, apatia e uma fé fragilizada. O mais intrigante é que o chamado invisível não é sempre desconfortável. Às vezes, ele se apresenta como indiferença. Você simplesmente não sente nada, não se entristece com o pecado, não se alegra com a presença de Deus, não se move diante do que antes queimava no coração. Esse entorpecimento espiritual é um dos sinais mais perigosos, porque transforma a perda da paz em rotina, até que você se convence de que é assim mesmo.
de que a vida é apenas sobreviver. Mas não é esse o plano de Deus. A vida espiritual verdadeira é marcada por plenitude, por alegria interior, por convicção que ultrapassa qualquer circunstância. O chamado invisível é como um alarme silencioso. Ele não grita, mas vibra no fundo da alma, esperando ser notado. E cabe a cada um de nós parar para escutar. Quando você sente que não consegue mais descansar em Deus, quando a oração se torna seca, quando a mente nunca encontra repouso, não ignore. Esse é o aviso de que algo precisa ser restaurado. Reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. Porque só quem admite estar sem paz pode começar a buscá-la novamente. O primeiro passo é admitir que há algo errado. E essa admissão abre a porta para o reencontro com a paz verdadeira. A partir daí, é possível olhar para dentro e perceber que a vida não pode ser conduzida apenas no automático. É preciso retomar a consciência de que sem Deus não existe serenidade duradoura. De que sem ouvir o Espírito, o coração sempre ficará inquieto. O chamado invisível é um convite para voltar, para se reconectar, para despertar da anestesia espiritual que se instala lentamente. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, sentindo que perdeu algo, mas sem saber explicar o quê. Saiba que não é apenas desgaste físico, nem apenas estresse do cotidiano. É a sua alma gritando silenciosamente por restauração. Esse é o chamado invisível. E ouvi-lo pode mudar completamente o rumo da sua vida. A distorção do silêncio interior, que é cura, e existe um silêncio que é destruição. Muitas vezes confundimos os dois e é nesse engano que a paz espiritual começa a ser roubada. O silêncio que vem de Deus é repouso para a alma, é descanso no coração, é um espaço onde o Espírito fala sem barulho. Mas há um outro silêncio enganoso e sutil, que não traz paz, mas vazio. É quando você se acostuma a não ouvir nada, quando o interior deixa de ser preenchido pela voz divina e passa a ser dominado pela indiferença. Esse é um dos sinais mais perigosos, porque imita a serenidade, mas é apenas ausência de vida espiritual. A distorção do silêncio interior se instala quando a alma perde a sensibilidade. Você já não se incomoda com o que antes pesava no coração. Já não se alegra com o que antes trazia lágrimas de gratidão. O pecado deixa de causar dor. A oração deixa de provocar consolo. A palavra deixa de gerar impacto. Tudo fica neutro. Tudo parece distante. E sem perceber, você passa a chamar de paz o que na verdade é anestesia espiritual. Não é tranquilidade, é dormência. Não é maturidade, é frieza. Esse silêncio distorcido é como um eco vazio. Por fora, você aparenta estar bem. Fala normalmente, trabalha, convive, até participa de rituais de fé. Mas por dentro há um espaço imenso, uma lacuna que nada preenche. O perigo é que a rotina se encarrega de maquiar essa ausência. Você se convence de que está em paz porque não sente grandes conflitos, mas a verdade é que está apenas entorpecido, como alguém que está ferido e se recusa a olhar para a ferida. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. O rei Saul, por exemplo, continuou reinando mesmo depois de perder a unção. Por fora mantinha a aparência de autoridade. Por dentro, já não ouvia mais a voz de Deus. Esse é o retrato da distorção do silêncio interior. Você continua vivendo, mas sem direção. Continua caminhando, mas sem propósito. Continua existindo, mas sem sentir a presença que dá sentido à vida. Esse tipo de silêncio gera uma paz falsa, que não resiste ao menor vento. No primeiro momento de crise, no primeiro sinal de dor, essa paz se desfaz porque nunca foi real. Era apenas ausência de conflito, e ausência de conflito não significa presença de paz. A verdadeira paz não é passividade, mas presença ativa de Deus no íntimo do coração. É uma paz que fala no silêncio, mas nunca deixa você vazio. Para discernir entre o silêncio de Deus e o silêncio distorcido, é preciso olhar para os frutos. O silêncio de Deus produz descanso, clareza, confiança.
Você se sente fortalecido mesmo quando não há resposta imediata. Já o silêncio distorcido produz apatia, indiferença e frieza. Você se sente distante, sem motivação, sem expectativa de transformação. É como se a chama da fé estivesse apagando lentamente. Esse sinal oculto é perigoso porque se disfarça de maturidade espiritual. Muitos acreditam que não sentir mais nada é sinônimo de amadurecimento, quando, na verdade, é perda de sensibilidade. A maturidade em Cristo não nos torna insensíveis, mas mais conscientes, mais atentos, mais sensíveis à voz de Deus. Se o silêncio dentro de você não conduz a uma conexão mais profunda, mas apenas ao vazio, então é sinal de que a sua paz está sendo distorcida e roubada. A boa notícia é que esse quadro não é definitivo. O silêncio distorcido pode ser rompido pela busca intencional. Quando você decide voltar-se a Deus com sinceridade, quando abre espaço para a oração verdadeira, quando permite que a palavra encontre lugar novamente no coração, o vazio começa a ser preenchido, não de imediato, não como mágica, mas como quem reacende uma chama que estava quase apagada. O chamado aqui é para não aceitar esse silêncio falso como parte natural da vida. Não aceite viver anestesiado, não aceite confundir frieza com paz. Se dentro de você não há movimento, não há vida, não há alegria, é hora de reconhecer: a paz está sendo roubada. E só existe um caminho para recuperá-la: voltar à fonte verdadeira, deixar-se encher novamente pelo Espírito que transforma o vazio em plenitude. A armadilha da pressa. Entre todos os sinais que roubam a paz espiritual, a pressa talvez seja um dos mais invisíveis e perigosos. Ela não parece pecado, não soa como erro, muitas vezes é até elogiada como virtude. A sociedade valoriza quem está sempre correndo, quem tem a agenda lotada, quem não para nunca. Mas, espiritualmente, a pressa é uma armadilha. É uma forma de roubo disfarçada de produtividade. Quando você vive acelerado demais, não tem tempo para ouvir Deus, não tem espaço para perceber a própria alma, não tem silêncio para reconhecer os sinais interiores. A pressa não apenas ocupa, ela sufoca. O perigo está no fato de que a pressa dá a sensação de importância. Quando estamos sempre ocupados, acreditamos que estamos vivendo intensamente, que estamos cumprindo um propósito, que estamos aproveitando o tempo. Mas a verdade é que muitas vezes estamos apenas fugindo. Fugindo de reflexões profundas, fugindo de conversas com Deus, fugindo do confronto com as próprias fragilidades. A pressa é uma fuga disfarçada de responsabilidade. Ela rouba a paz porque impede que a alma repouse. É no ritmo acelerado que a oração se torna rápida demais, que a leitura da palavra se transforma em tarefa, que o relacionamento com Deus vira compromisso marcado na agenda, sem espaço para a espontaneidade. A pressa transforma a espiritualidade em obrigação, e quando isso acontece, a paz se dissolve. Não há descanso verdadeiro em um coração que não desacelera. Não há serenidade em uma mente que nunca encontra tempo para estar em silêncio diante do Criador. A Bíblia nos mostra que até Jesus, em meio a multidões, sempre buscava tempo para se retirar e orar. Ele não era guiado pela pressa, mas pelo propósito. Sabia que cada passo precisava estar em sintonia com a vontade do Pai, e por isso, nunca deixou que a velocidade do mundo ditasse seu ritmo. Esse é o grande aprendizado. Paz espiritual exige ritmo divino, não ritmo humano. Quando você corre além do tempo que Deus estabeleceu, acaba se distanciando do centro da sua vontade. A pressa também rouba a capacidade de discernimento. No corre-corre, você toma decisões impulsivas, age sem reflexão, fala sem pensar, e cada escolha precipitada gera consequências que mais tarde se tornam fontes de ansiedade e inquietação. É um ciclo. A pressa gera erros. Os erros geram peso. O peso aumenta a falta de paz. Assim, sem perceber,
Você entra em um estado permanente de insatisfação, mesmo quando parece estar conquistando tudo. E o mais cruel da pressa é que ela se disfarça de progresso. Você acredita que está avançando, mas na verdade, está apenas se afastando do essencial. Está acumulando feitos, mas perdendo a essência. Está enchendo a agenda, mas esvaziando o coração. E quando finalmente para, percebe que apesar de todo o movimento, a paz já não está mais com você. Para romper essa armadilha, é preciso coragem. Coragem de desacelerar, de dizer não ao excesso, de reconhecer que a pressa não é sinal de espiritualidade, mas de carência de silêncio. Coragem de escolher estar na presença de Deus sem pressa, sem hora para terminar, apenas permitindo que Ele restaure a alma. Esse tipo de pausa não é perda de tempo. É o investimento mais precioso que você pode fazer pela sua paz interior. Se hoje você sente que a vida é uma corrida sem linha de chegada, se percebe que já não tem tempo para ouvir sua própria respiração, se a oração se tornou corrida e sem profundidade, saiba, você caiu na armadilha da pressa. Mas a boa notícia é que ainda é tempo de parar. É tempo de recuperar o ritmo certo, de alinhar o coração ao compasso divino, de reencontrar a paz que só se revela quando você ousa viver de forma desacelerada diante de Deus. O peso das expectativas não ditadas. Poucas coisas roubam tanto a paz espiritual quanto as expectativas que aceitamos sem perceber. Não são apenas as cobranças explícitas, mas aquelas que se instalam em silêncio, que se infiltram no coração sem que tenhamos consciência. São expectativas sociais, familiares, profissionais e até religiosas, que acabam criando uma pressão invisível, uma sensação de dívida constante. Você sente que nunca faz o suficiente, nunca entrega o suficiente, nunca é bom o bastante. Esse peso, mesmo sem palavras, rouba a tranquilidade interior e sufoca a liberdade de viver em Cristo. Essas expectativas não ditadas aparecem nos detalhes. O olhar de reprovação que você carrega dentro de si quando acredita não estar atendendo aos padrões. A comparação com a vida dos outros, que se torna medida para a sua própria. O desejo de corresponder ao que esperam, mesmo quando não foi Deus quem colocou esse fardo sobre os seus ombros. E assim, aos poucos, você começa a viver não pela verdade do Evangelho, mas pelo julgamento silencioso de padrões humanos. A armadilha é que essas pressões raramente são nomeadas. Ninguém chega até você e diz claramente: você precisa ser assim. Mas existe um ambiente, uma cultura, uma atmosfera que molda suas escolhas e cria um padrão invisível a ser seguido. É como se houvesse uma voz constante repetindo: você precisa provar. Essa voz não vem de Deus. O Senhor não exige provas de valor. Ele oferece identidade. Mas as expectativas humanas roubam essa identidade e fazem você viver como escravo de uma cobrança que nunca termina. A Bíblia mostra que até os servos de Deus enfrentaram esse peso. Moisés carregava o povo nas costas. Sentia-se obrigado a resolver cada problema, até que precisou ouvir de Deus que aquele fardo não era apenas dele. Marta, ocupada com muitos afazeres, acreditava que precisava corresponder a uma expectativa de serviço, enquanto Maria escolheu estar aos pés de Jesus. O contraste é claro. Quando você vive pelo peso das expectativas não ditadas, perde a paz. Quando vive pela escolha de estar na presença de Deus, encontra descanso. Esse roubo é perigoso porque leva ao esgotamento. Quanto mais você tenta corresponder, mais percebe que nunca é suficiente. E quanto mais tenta, mais se afasta da essência. Até que a vida espiritual se torna um fardo pesado demais. A paz se esvai porque o coração vive cansado, pressionado, sem espaço para a leveza da graça. É como tentar correr uma maratona carregando sacos de pedras que nunca foram seus. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer a origem das expectativas. Pergunte a si mesmo: quem disse que eu preciso carregar isso? Foi Deus? Foi minha consciência? Ou foi apenas uma imposição invisível do ambiente?
quando você identifica que muitas das cobranças que sente nunca foram pronunciadas por Deus, mas apenas assumidas por você, começa a perceber que não precisa viver escravizado por elas. Cristo mesmo afirmou: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Isso não significa ausência de responsabilidades, mas libertação das cobranças que não vêm de Deus. Ele chama você para viver em liberdade, para andar na identidade que Ele lhe deu, não para corresponder a expectativas humanas que mudam a cada estação. Se hoje você sente que carrega um peso que não sabe de onde vem, se percebe que nunca consegue descansar porque sempre há algo a provar, saiba: esse é um sinal oculto de que sua paz está sendo roubada. E só será possível recuperá-la quando você decidir soltar o fardo, rejeitar as cobranças invisíveis e abraçar a verdade de que sua identidade está segura em Cristo. Porque quem vive para corresponder às expectativas não ditadas, nunca descansa. Mas quem vive para agradar a Deus encontra paz mesmo quando o mundo inteiro não entende. A invasão do ruído invisível. Existem barulhos que todos percebem, e existem ruídos que quase ninguém nota. O primeiro você escuta do lado de fora: buzinas, vozes, mensagens chegando no celular, compromissos que se acumulam. Já o segundo nasce dentro de você: pensamentos incessantes, preocupações recorrentes, lembranças que insistem em voltar, medos projetados no futuro. Esse ruído invisível é mais perigoso do que qualquer barulho externo, porque ocupa a mente a ponto de não deixar espaço para a voz de Deus. É uma invasão silenciosa que rouba a paz espiritual sem que você perceba. O coração pode estar em silêncio por fora, mas a mente continua falando sem parar. Quantas vezes você já tentou orar, mas a oração se transformou em uma lista de preocupações? Quantas vezes abriu a Bíblia, mas os olhos percorriam as palavras enquanto a mente planejava o dia seguinte? Esse é o ruído invisível em ação. Ele não grita, mas sufoca. Não impede que você fale com Deus, mas impede que você o ouça. E quando a voz divina se torna distante, a paz começa a desaparecer. O ruído invisível também se manifesta através da informação constante. Vivemos em uma época em que cada minuto traz novos estímulos: notificações, notícias, opiniões, comparações. O coração não descansa porque nunca há silêncio suficiente para processar, refletir, discernir. E, sem perceber, você se torna refém da ansiedade. O mundo dita o ritmo do seu interior, e o resultado é inquietação contínua. O corpo até descansa no sono, mas a mente permanece cansada ao acordar. A Bíblia nos ensina que Elias ouviu a voz de Deus não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas em uma brisa suave. Isso significa que o ruído invisível sempre será um obstáculo para perceber a presença divina. Deus não compete com barulho, Ele fala no silêncio. Se o seu interior está tomado por vozes, pensamentos e distrações, dificilmente você conseguirá ouvir o que Ele tem a dizer. Esse tipo de ruído é traiçoeiro, porque se alimenta da sua atenção, outro, que gera outro, até se tornar um redemoinho mental. E quanto mais preso nesse ciclo, mais distante da paz você fica. É por isso que muitos vivem cansados mesmo quando aparentemente não fazem tanto. Não é o corpo que está sobrecarregado, é a mente. Romper essa invasão exige disciplina espiritual. Não basta desejar silêncio, é preciso construí-lo. A oração contemplativa, o desligar intencional das distrações, a escolha de meditar na palavra sem pressa, tudo isso abre espaço para que o ruído se dissolva. Não é fácil, porque o mundo moderno foi desenhado para manter você sempre ocupado, sempre estimulado, sempre disperso. Mas é possível. E cada vez que você escolhe criar esse espaço, um pouco da paz retorna. É importante compreender que paz não é ausência de som, é ausência de ruído. Você pode estar em meio ao caos exterior e ainda assim descansar interiormente. Mas se o ruído invisível dominar, mesmo no maior silêncio você estará inquieto. Esse é o segredo.
Aprender a calar as vozes internas para ouvir a voz que realmente importa. Se hoje você sente que não consegue parar de pensar, que as preocupações não se desligam nem quando fecha os olhos, se a mente está sempre cheia e a alma sempre cansada, saiba, o ruído invisível invadiu o seu interior. E esse é um dos sinais mais claros de que sua paz espiritual está sendo roubada. Mas também é o convite mais urgente para retornar ao silêncio que cura, ao espaço onde a brisa suave se faz ouvir, ao lugar onde Deus restaura o coração e devolve a paz que ninguém mais pode dar. A falsa paz do conformismo. Um dos sinais mais sutis e traiçoeiros que roubam a paz espiritual é o conformismo. Ele não chega como inimigo, não se apresenta como ameaça. Pelo contrário, se veste de tranquilidade, se disfarça de maturidade, parece até sabedoria. Mas, na verdade, é apatia, é desistência, é um coração que deixou de lutar pelo que realmente importa. O conformismo faz você acreditar que está em paz quando, na verdade, apenas se acostumou com a ausência dela. A falsa paz do conformismo acontece quando você deixa de questionar a própria condição. É quando olha para áreas da sua vida que estão em desordem e diz a si mesmo: é assim mesmo. Não tem o que fazer. É quando aceita viver com feridas emocionais sem buscar cura. Quando se conforma com relacionamentos quebrados sem tentar restaurar. Quando aceita viver distante de Deus sem lutar por proximidade. Essa aparente serenidade não é paz, é apenas rendição ao vazio. A armadilha é perigosa porque o conformismo gera anestesia. Você deixa de sentir a dor da ausência de Deus. Deixa de se incomodar com a frieza espiritual. Deixa de buscar mudanças. É como alguém que está em um quarto escuro há tanto tempo que já se acostumou com a escuridão e até acredita que não precisa mais de luz. O coração se acomoda e esse estado se disfarça de paz. Mas não é paz. É morte lenta da alma. A Bíblia alerta contra essa atitude. Em Apocalipse, a igreja de Laodiceia é repreendida não por perseguição, nem por pecado explícito, mas por ser morna. Morna é a palavra perfeita para descrever o conformismo. Não é quente o bastante para gerar vida, nem frio o bastante para despertar urgência. É apenas indiferença, e é nessa indiferença que a paz se perde. A falsa paz do conformismo também rouba o senso de propósito. Quando você se conforma, deixa de acreditar que pode ser transformado, que pode viver em plenitude, que pode experimentar a verdadeira paz prometida por Deus. A vida se torna sobrevivência, os dias se tornam repetição, e a alma se acostuma a não esperar nada de novo. Essa falta de expectativa é um dos maiores roubos, porque mata a esperança. E sem esperança, não há paz verdadeira. O mais perigoso é que o conformismo parece confortável. Ele alivia a pressão de lutar, evita o confronto com a realidade, poupa o esforço da mudança. Mas o preço é alto demais. Você entrega sua paz em troca de um descanso falso. E quando chega a tempestade, essa falsa paz se dissolve como areia. Porque a paz que vem de Deus não é ausência de lutas, mas presença dele em meio a todas as batalhas. Romper com o conformismo exige coragem de encarar a verdade. Coragem de admitir que a vida não está bem, que a fé não está firme, que o coração precisa ser restaurado. É dar nome ao vazio e recusar-se a aceitá-lo como normal. É levantar-se contra a anestesia e buscar de volta o fogo da presença de Deus. Porque a paz verdadeira nunca nasce da indiferença, mas do encontro profundo com Cristo. Se hoje você sente que já não se incomoda com a ausência de paz, que já não luta por mudanças, que já se acostumou com o vazio, saiba, esse é um sinal de que caiu na armadilha do conformismo. Mas ainda há saída. Deus não o chamou para sobreviver, mas para viver em abundância. E a abundância inclui paz que permanece, paz que sustenta, paz que enche a alma de esperança. É tempo de despertar, de romper com a falsa tranquilidade
e buscar a paz genuína que só Ele pode oferecer. As correntes da comparação oculta. A comparação é uma das prisões mais silenciosas que existem. Ela se infiltra sem que você perceba, se instala no coração e começa a moldar sua visão de si mesmo e da vida. Ao contrário de outros sinais, ela raramente se apresenta de forma direta. Você não acorda dizendo, hoje vou me comparar. A comparação acontece no automático, ao olhar para a vida dos outros, ao medir conquistas, ao observar vitórias e derrotas alheias. Esse hábito parece natural, mas na verdade é um dos maiores ladrões da paz espiritual. O problema da comparação não é apenas olhar para o outro, mas interpretar sua própria identidade a partir dele. É quando você mede o seu valor, não pelo que Deus diz a seu respeito, mas pelo que o mundo valoriza no outro. O resultado é um coração dividido entre inveja e inferioridade. Quando alguém está melhor do que você, nasce a frustração. Quando alguém está pior, surge um alívio egoísta. Em ambos os casos, a paz interior é corrompida. Esse tipo de comparação é oculta porque se disfarça de inspiração. Quantas vezes você já disse a si mesmo, não estou me comparando, só estou buscando motivação. Mas por dentro havia um incômodo, um peso, uma sensação de inadequação. Essa é a armadilha. Transformar a inspiração em medida de valor. E quando isso acontece, sua fé deixa de se apoiar em Cristo e passa a se apoiar em padrões humanos. A Bíblia é clara ao nos lembrar que cada um tem um chamado, um propósito, uma carreira a cumprir diante de Deus. Paulo escreve, cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro. Isso significa que a verdadeira paz nasce quando você entende que não precisa ser reflexo de ninguém, mas expressão única daquilo que Deus planejou. A comparação apaga essa verdade e aprisiona a alma em correntes invisíveis. Essas correntes são pesadas porque criam insatisfação permanente. Não importa o que você conquiste, sempre haverá alguém que conquistou mais. Não importa o quanto você cresça, sempre haverá alguém que parece estar à frente. E assim, a mente nunca descansa. A gratidão desaparece, o contentamento enfraquece, e a paz se dissolve em um mar de cobranças invisíveis. A comparação também distorce a visão de Deus. Em vez de enxergá-lo como o Pai amoroso que guia cada detalhe da sua vida, você começa a questionar sua justiça. Por que o outro tem e eu não? Por que comigo é mais difícil? Esse questionamento constante gera ressentimento, e ressentimento é veneno para a paz espiritual. O coração se enche de dúvida e desconfiança, afastando você ainda mais da serenidade que só vem da confiança plena em Deus. Romper com as correntes da comparação exige consciência e prática. Consciência de que sua identidade não está em conquistas, mas em Cristo. Prática de cultivar gratidão diária, de celebrar suas pequenas vitórias, de reconhecer que o propósito de Deus para sua vida não pode ser medido pela régua de ninguém. A verdadeira paz surge quando você entende que não está em competição, mas em jornada única. Se hoje você sente que nunca é suficiente, que sempre está atrás de alguém, que seu coração vive inquieto porque se mede pelo que os outros têm, saiba, esse é um sinal oculto que está roubando sua paz. Mas você não precisa viver preso a essas correntes. Deus já lhe deu identidade, já lhe deu propósito, já lhe deu valor. E quando você se firma nessa verdade, a comparação perde força e a paz volta a encher o coração. O cansaço da alma. Existem cansaços que o corpo sente e existem cansaços que a alma carrega. O corpo cansado encontra alívio no sono, no descanso físico, em uma pausa necessária. Mas o cansaço da alma não se resolve com algumas horas a mais de repouso. Ele persiste mesmo quando você acorda, mesmo quando a agenda está livre, mesmo quando aparentemente não há grandes pressões. É uma exaustão interna, profunda, que vai drenando pouco a pouco a alegria, a esperança e a paz espiritual. Esse é um dos sinais mais perigosos.
porque não é visível aos olhos dos outros. E muitas vezes nem a própria pessoa sabe dar nome ao que está sentindo. Esse cansaço da alma se instala quando há um acúmulo de cargas não resolvidas, feridas emocionais não tratadas, preocupações não entregues a Deus, responsabilidades assumidas além da medida. A mente fica saturada, o coração sobrecarregado e a vida espiritual se torna pesada. Você até continua orando, continua participando de atividades, continua caminhando, mas sem força verdadeira. Tudo parece ser feito no automático, sem entusiasmo, sem brilho. É como se estivesse sempre carregando um peso invisível. Um dos maiores enganos é acreditar que esse cansaço é apenas natural. Todo mundo vive cansado. É normal não ter ânimo. Esse tipo de pensamento faz com que muitos aceitem como parte da vida o que, na verdade, é um alerta espiritual. A Bíblia fala sobre isso quando Jesus convida: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ele não falava apenas do cansaço físico, mas do fardo interior, do desgaste profundo que rouba a paz. O cansaço da alma também nasce quando tentamos viver por nossas próprias forças. Em vez de depender de Deus, buscamos controlar tudo. Em vez de lançar sobre Ele nossas ansiedades, tentamos resolver sozinhos. E cada tentativa frustrada aumenta o peso. A alma vai acumulando frustrações, medos, inseguranças, até que não consegue mais descansar. Esse é o grande roubo. Viver uma espiritualidade cansada, onde não há espaço para paz porque tudo é peso, tudo é obrigação, tudo é luta. Esse tipo de fadiga também afeta a forma como enxergamos os outros. Quando a alma está cansada, o olhar fica pesado, a paciência diminui, a compaixão desaparece. Pequenas coisas passam a irritar, relações se desgastam e a vida espiritual perde sensibilidade. O cansaço não fica restrito ao interior, ele transborda nas atitudes, afetando tudo ao redor. Romper com esse estado exige algo mais profundo do que férias ou descanso físico. É necessário descanso em Deus. Isso significa aprender a entregar, a soltar, a confiar de verdade. Não apenas repetir em oração, mas de fato permitir que Ele carregue os pesos que você não pode suportar. É nesse lugar que a paz é restaurada, porque a alma deixa de lutar sozinha e se apoia na força do Criador. Se hoje você sente que vive cansado mesmo quando o corpo está em repouso, se percebe que nada traz alívio verdadeiro, que a mente está sempre carregada, saiba, esse é um sinal oculto de que sua paz espiritual está sendo roubada. Não aceite viver nesse estado. Existe alívio disponível, existe descanso real, existe restauração para sua alma. Mas para isso, é preciso reconhecer o peso e entregá-lo ao único que pode transformá-lo em paz. O desalinhamento secreto, de fé regularmente. Mas por dentro, algo não se encaixa. Há uma sensação persistente de desconforto, uma falta de satisfação que não pode ser explicada apenas por circunstâncias externas. Esse é o desalinhamento secreto, quando a sua vida está caminhando em uma direção diferente daquela para a qual Deus o chamou. É um desvio silencioso, quase imperceptível no começo, mas que com o tempo corrói a paz espiritual de forma devastadora. Esse desalinhamento não se revela de imediato. Ele se instala em escolhas pequenas, em decisões aparentemente neutras. Você aceita um caminho profissional apenas por segurança, mesmo sabendo que seu coração clama por outra direção. Você se envolve em relacionamentos que não edificam, apenas para não enfrentar a solidão. Apenas falta de tempo. Assim, pouco a pouco, vai se afastando do propósito, até que o vazio interior se torna inevitável. A inquietação que nasce desse desalinhamento é um dos sinais mais claros de que a paz está sendo roubada. Não importa o quanto você conquiste ou acumule, sempre haverá a sensação de que falta algo. Não importa o quanto os outros elogiem ou reconheçam. Dentro de você, persiste o incômodo de que não está onde deveria estar.
É como viver com sapatos que não servem. Por fora, parecem bonitos, mas por dentro, machucam a cada passo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que viveram momentos de desalinhamento secreto. Jonas, fugindo da ordem de Deus, é um dos mais emblemáticos. Ele seguiu outro caminho, acreditando que seria mais fácil, mas encontrou apenas tempestades e inquietação. Esse é o retrato do que acontece quando seguimos uma rota diferente da que foi desenhada para nós. O coração nunca descansa, a mente nunca se aquieta, a paz nunca se estabelece. O perigo do desalinhamento secreto é que ele muitas vezes se disfarça de sucesso. Você pode estar crescendo profissionalmente, acumulando conquistas, vivendo uma vida aparentemente estável. Mas se não estiver no centro da vontade de Deus, tudo isso não passa de fachada. Por dentro, a alma continua vazia. O sucesso sem propósito é apenas mais uma forma de roubo da paz. Romper com esse desalinhamento exige coragem de encarar a verdade. É olhar para dentro e perguntar: estou realmente onde Deus quer que eu esteja? Ou apenas aceitei caminhos mais fáceis? É reconhecer que o propósito não pode ser substituído por conveniência. E essa sinceridade abre espaço para a restauração. Quando você decide realinhar sua vida ao que Deus sonhou para você, a paz retorna. Porque nada gera mais descanso do que viver em sintonia com o propósito divino. Se hoje você sente que, mesmo tendo tudo, ainda falta algo, se percebe que há uma inquietação que nunca vai embora, se sente que sua vida está no automático, mas sem plenitude, saiba, esse é um sinal oculto de desalinhamento secreto. E esse desalinhamento está roubando sua paz. Mas ainda há tempo de ajustar a rota, de buscar novamente a direção certa, de permitir que Deus conduza seus passos para o caminho em que o coração encontra repouso verdadeiro. Porque só existe paz duradoura quando se caminha exatamente onde Ele deseja que você esteja. O esquecimento das pequenas alegrias. Um dos sinais mais sutis de que sua paz espiritual está sendo roubada é a incapacidade de perceber e valorizar as pequenas alegrias da vida. O coração se acostuma a buscar grandes conquistas, resultados extraordinários, momentos grandiosos, e nesse processo deixa de enxergar a beleza escondida no simples. A vida vai se tornando pesada porque nada parece suficiente, nada satisfaz, nada enche a alma. E quando os olhos deixam de notar o milagre que existe em cada detalhe, o coração perde o frescor da gratidão e a paz se dissolve em insatisfação constante. Esse esquecimento não acontece de uma vez. Ele começa quando você deixa de agradecer pelo pão na mesa, pela saúde preservada, pela amizade verdadeira, pelo sorriso inesperado. Pequenos presentes diários passam despercebidos, porque a mente está sempre focada no que falta, nunca no que já foi dado. Aos poucos, a gratidão é substituída por cobrança, e a serenidade dá lugar a uma busca incessante por algo maior. Essa inquietação não é ambição saudável, é roubo espiritual disfarçado de desejo legítimo. A Bíblia nos ensina que o contentamento é chave para a verdadeira paz. Paulo dizia: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento não nascia da ausência de problemas, mas da consciência de que até nas pequenas coisas Deus se revelava. Quem aprende a enxergar Deus nos detalhes, descobre que não precisa de muito para ter paz. Mas quem esquece de notar as pequenas alegrias, se torna prisioneiro de uma eterna sensação de vazio. O esquecimento das pequenas alegrias também gera um coração amargo. Pessoas que já não celebram o simples acabam se tornando críticas, reclamando de tudo, insatisfeitas com todos. Esse estado corrói relacionamentos, torna a convivência pesada, e o resultado é um círculo vicioso de descontentamento que nunca termina. É impossível manter a paz quando a alma vive em constante reclamação. Esse sinal oculto é especialmente perigoso porque se disfarça de normalidade. Quantas vezes você já ouviu ou disse: "Não tenho nada para agradecer hoje"? Essa frase,
ainda que inconsciente, revela a cegueira espiritual para os presentes que se renovam a cada manhã. O ar que você respira, a oportunidade de recomeçar, a chance de estar vivo. Tudo isso já é motivo para gratidão, mas o coração distraído não enxerga. E assim a paz vai sendo sugada silenciosamente. A restauração começa quando você decide deliberadamente voltar a notar os detalhes. Quando aprende a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, na brisa suave, no abraço de alguém querido, no alimento simples que sustenta. Essa prática devolve à alma a leveza e quebra o ciclo da insatisfação. A paz volta a florescer quando a gratidão é cultivada diariamente, não apenas nos grandes feitos, mas no ordinário que se torna extraordinário aos olhos de quem crê. Se hoje você sente que nada mais o satisfaz, que o coração está sempre vazio, que nunca é o bastante, saiba, esse é um sinal de que você esqueceu de valorizar as pequenas alegrias. E esse esquecimento está roubando sua paz. Mas ainda há tempo de reabrir os olhos, de resgatar a gratidão, de permitir que Deus devolva a sensibilidade para enxergar o milagre escondido na simplicidade da vida. Quando isso acontece, até o menor gesto se torna motivo de alegria. E a paz, antes perdida, volta a habitar em seu coração. A sedução das vozes externas. Poucos sinais são tão sorrateiros no roubo da paz espiritual quanto a influência das vozes externas. Vivemos cercados de opiniões, conselhos, críticas, expectativas, notícias e tendências. Cada voz disputa sua atenção, cada ideia tenta moldar sua forma de pensar e agir. Aos poucos, sem perceber, você começa a viver mais pelo que dizem do que pelo que Deus declara. O coração se torna refém de múltiplas vozes, e a voz mais importante, a do Espírito, vai sendo abafada. Essa é a sedução das vozes externas. Elas parecem guiar, mas na verdade desviam. Parecem trazer clareza, mas semeiam confusão. Esse roubo não acontece de forma brusca. Ele começa sutilmente, quando você dá mais valor ao que os outros pensam do que ao que Deus diz. É quando uma crítica negativa pesa mais do que uma promessa bíblica. Quando a aprovação de pessoas vale mais do que a certeza da identidade em Cristo. Pouco a pouco, você passa a se medir pelo olhar alheio e perde a serenidade, porque nunca conseguirá agradar a todos. Viver de acordo com vozes externas é viver em eterna ansiedade, sempre tentando corresponder a padrões que mudam o tempo todo. As vozes externas também chegam pelas informações incessantes do mundo. Notícias de tragédias, opiniões polarizadas, debates intermináveis, comparações nas redes sociais. Tudo isso se infiltra na mente, roubando espaço do que deveria ser preenchido pela palavra de Deus. E quanto mais essas vozes se multiplicam, mais difícil fica discernir o que é verdade, o que é mentira, o que vem de Deus e o que vem apenas da opinião humana. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. Quando Pedro andou sobre as águas, ele afundou não porque o milagre tivesse acabado, mas porque deu ouvidos ao vento e às ondas ao redor. As vozes externas, simbolizadas pelas circunstâncias, desviaram seu foco. O mesmo acontece conosco, enquanto olhamos para Cristo a paz. Quando desviamos a atenção para o que nos cerca, a paz se perde. O mais perigoso é que essas vozes não são sempre negativas. Muitas vezes, elas parecem bem intencionadas. Amigos, familiares, líderes, colegas. Todos podem emitir opiniões que, embora pareçam corretas, não refletem a vontade de Deus para você. E se você não estiver enraizado na verdade, corre o risco de seguir direções alheias que o afastam do seu propósito. O resultado é confusão, frustração e perda de paz. Romper com essa sedução exige aprender a filtrar. Não é possível calar todas as vozes externas, mas é possível decidir quais terão autoridade sobre sua vida. A voz de Deus precisa ser a referência suprema, o critério final, o filtro absoluto.
Isso significa dedicar tempo para ouvir o Espírito em oração, meditar na palavra e cultivar intimidade com o Senhor. Quanto mais clara for a voz de Deus em seu coração, menos poder terão as vozes externas. Se hoje você sente que vive inquieto porque não sabe a quem agradar, se percebe que sua mente está confusa por tantas opiniões, se nota que sua paz depende sempre do que os outros dizem, saiba, esse é um sinal oculto de que está sendo seduzido pelas vozes externas. Mas existe uma saída. Decida voltar-se à única voz que nunca mente, nunca muda e nunca engana. A voz de Deus. Só ela é capaz de restaurar sua paz e guiá-lo com segurança em meio ao barulho do mundo. O espelho da autossabotagem. Entre os sinais ocultos que mais roubam a paz espiritual, poucos são tão cruéis quanto a autossabotagem. Ela não vem de fora, não depende de inimigos visíveis, nem de pressões externas. Ela nasce dentro de você, nas escolhas repetidas que parecem inofensivas, mas que aos poucos constroem um ciclo de fracasso, culpa e afastamento de Deus. A autossabotagem é um espelho distorcido. Faz você acreditar que está apenas vivendo normalmente, quando na verdade está minando a própria paz com atitudes que poderiam ser evitadas. Esse processo acontece quando você se acostuma a justificar erros recorrentes. Você promete a si mesmo mudar, mas volta aos mesmos hábitos. Você diz que vai orar mais, mas repete a desculpa da falta de tempo. Você reconhece que precisa perdoar, mas mantém o ressentimento guardado. Cada vez que repete esse ciclo, o coração se enfraquece e a paz espiritual é substituída por frustração silenciosa. Não é apenas o peso do erro, mas a sensação de traição a si mesmo que drena a serenidade interior. A autossabotagem também se manifesta quando você cria padrões impossíveis de cumprir. É quando exige de si perfeição em todas as áreas e, ao não alcançar, se enche de culpa e se condena. Esse padrão, em vez de impulsionar crescimento, paralisa. Você deixa de tentar, deixa de acreditar, deixa de buscar. E nesse vazio, a paz desaparece, porque a alma nunca encontra descanso em meio a cobranças irreais. A Bíblia mostra que até homens de fé enfrentaram a luta contra si mesmos. Paulo declarou: "Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse prático." Esse conflito interno revela como a autossabotagem é antiga e real. Ela não surge apenas de fraquezas humanas, mas também de batalhas espirituais invisíveis. E se não for enfrentada, se torna uma prisão em que a própria pessoa é ao mesmo tempo carcereiro e prisioneiro. O grande problema é que a autossabotagem destrói a confiança em Deus. Quando você se vê repetindo erros, começa a acreditar que não há mais saída, que não é digno de restauração, que Deus já desistiu de você. Essa mentira rouba a paz porque distorce a imagem do Pai amoroso, substituindo-a por uma visão de juiz implacável. O resultado é um coração carregado de culpa, distante da graça e incapaz de descansar. Romper com esse espelho exige coragem de olhar para si mesmo com sinceridade e humildade. É admitir que existem escolhas que você tem repetido e que precisam ser confrontadas. É reconhecer que a força não está em sua própria capacidade, mas na graça de Deus que sustenta mesmo nos fracassos. A autossabotagem perde poder quando você decide parar de justificar, parar de fugir, parar de se esconder e escolhe entregar suas fragilidades nas mãos de Cristo. Se hoje você sente que vive em ciclos de repetição, que promete mudar mas sempre volta ao mesmo lugar, que se cobra em excesso e nunca descansa, saiba, esse é um sinal de autossabotagem roubando sua paz espiritual. Mas esse ciclo pode ser quebrado. O espelho que hoje reflete culpa e fracasso pode ser substituído pelo reflexo da graça e da restauração. E quando isso acontece, a paz volta a florescer, porque já não depende da sua perfeição, mas da presença daquele que é perfeito em você. O despertar da paz verdadeira. Chegamos ao ponto mais decisivo desta jornada. Entender que toda paz roubada pode ser restaurada,
mas não através de atalhos humanos ou fórmulas passageiras. A verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, nem da tentativa de controlar todas as circunstâncias. A paz que permanece é fruto da presença de Deus. Ela não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro do coração, quando o Espírito Santo encontra espaço para habitar plenamente. O despertar da paz verdadeira começa quando você reconhece os sinais ocultos que analisamos até aqui. Cada um deles mostra como o inimigo tenta roubar silenciosamente a serenidade da alma. O chamado invisível, o silêncio distorcido, a pressa, as expectativas não ditadas, o ruído invisível, o conformismo, a comparação, o cansaço da alma, o desalinhamento, o esquecimento das pequenas alegrias, as vozes externas e a autossabotagem. Todos esses sinais trabalham em conjunto para drenar a sua espiritualidade. Mas quando você os expõe à luz, eles perdem o poder de dominar. O próximo passo é a decisão. Paz não é algo que simplesmente cai sobre você de forma mágica. É uma escolha diária de alinhar a mente, o coração e os passos à presença de Deus. É a disposição de silenciar o barulho para ouvir sua voz. É a coragem de rejeitar fardos que não foram colocados por Ele. É a ousadia de desacelerar em um mundo apressado. É a confiança de descansar em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias não mudam. A verdadeira paz é sustentada pela fé. Ela floresce quando você acredita que Deus é suficiente, que Ele está no controle, que nada pode separar você do seu amor. É por isso que Jesus prometeu: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa declaração revela que existe uma diferença entre a paz momentânea do mundo e a paz eterna do Espírito. A primeira se quebra diante da mínima dificuldade. A segunda permanece firme mesmo nas maiores tempestades. O despertar da paz verdadeira também exige entrega. Não se trata apenas de identificar os sinais e lutar contra eles por conta própria. É necessário colocar diante de Deus cada área que precisa ser restaurada. O cansaço, a comparação, as vozes externas, os ruídos interiores, tudo deve ser entregue aos pés da cruz. É ali, na presença do Salvador, que a alma encontra descanso. É ali que a paz perdida é devolvida, não como algo frágil, mas como um presente sólido que sustenta a vida. Se você chegou até aqui, é porque sabe que precisa mais do que palavras. Precisa de transformação. Precisa de reencontro. Precisa do renovo que só o Espírito Santo pode trazer. Esse é o momento de decisão. Aceitar continuar vivendo sob os sinais ocultos que roubam sua paz, ou escolher despertar para a verdadeira paz que Cristo oferece. O impacto dessa escolha não será apenas interno. Quando a paz verdadeira habita em você, ela transborda para tudo ao redor. Suas relações mudam, sua visão de futuro se transforma, sua maneira de lidar com problemas ganha nova perspectiva. A paz de Deus não apenas acalma, ela guia, fortalece, direciona. Ela se torna testemunho vivo para todos que convivem com você. Hoje é o convite de Deus. Desperte para a verdadeira paz. Não aceite substitutos, não aceite imitações, não aceite viver anestesiado. A paz que vem de Cristo é plena, é duradoura, é transformadora. E quando você a abraça, nada, absolutamente nada, pode roubá-la novamente.